Quais ações pagadoras de dividendos têm o valuation mais atrativo? Depois da alta do mercado dos últimos meses, muitos ativos subindo 30%, 40%, quais ativos ainda ficaram para trás, que ainda têm preços descontados? Esse aqui é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos juntos olhar para alguns indicadores fundamentalistas e determinar aquelas ações que têm características, que têm uma política forte de pagamento de proventos, quais delas que ainda têm um preço atrativo que ficaram para trás. Então vamos juntos durante o vídeo. E se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Então já se inscreva, clica aí também no sininho, acione para receber aviso dos próximos vídeos. Venha fazer parte aqui da nossa comunidade no YouTube. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold, como investir, como gerar valor para uma carteira de longo prazo. Vamos com tudo aqui. Como surgiu o tema do nosso vídeo? Eu abri a minha caixinha de perguntas lá no story, lá do meu Instagram. Recebi diversas perguntas e eu pensei em uma delas, que é a seguinte: Alexandre, quais ações pagadoras de dividendos estão mais descontadas hoje? Esse aqui é o nosso tema, vamos responder essa pergunta. Como o nosso universo de ações é muito grande, eu me concentrei na carteira holder aqui do canal. Quais dessas ações, dentre todas que a gente tem numa carteira previdenciária, que é uma carteira de longo prazo para obter renda previdenciária lá na frente, como olhar para elas e descobrir quais ações ainda que mesmo com as altas ainda ficaram para trás. Então vamos olhar aqui para alguns indicadores fundamentalistas. Antes eu quero falar um pouquinho do mercado. O Ibovespa subiu nos últimos meses aqui aproximadamente 17%. O Ibovespa, ele é uma média do mercado, é claro, ele é um pouco concentrado em commodity, não é a nossa carteira, mas é uma base que o mercado usa, é o benchmark, né? É uma referência do mercado. E uma boa forma de fazer uma comparação é olhar para as ações de valor, as ações de dividendos, que tem essa classificação, olhar para o Ibovespa e olhar também para as small caps. Cada uma delas tem um nível de volatilidade diferente, tem um comportamento diferente. Então, alguns vídeos aqui do canal eu gosto de demonstrar essa variação. Vamos olhar agora para as ações de dividendos, já que a gente está olhando aqui para a alta delas para descobrir algumas ações de proventos que ficaram para trás. Vamos olhar para um ETF que reflete aqui, que demonstra o desempenho das principais empresas de dividendos, empresas value. Se eu comparar o Ibovespa, que é aqui essa parte de candle, de velas aqui que está demonstrado, com o DIV 11, o Ibovespa subiu mais que as ações de dividendos. Então as ações de dividendos ficaram para trás. Enquanto o Ibovespa subiu 17%, o DIV 11 ele subiu aproximadamente 12%. É claro que nós temos ações de dividendos que subiram bem mais que isso, por exemplo, Banco do Brasil, que acabou subindo bastante, bem mais que essa média. Mas se tirarmos uma média das empresas de dividendos, elas não subiram tanto quanto o mercado, tudo bem? E de outra forma, se eu trazer as small caps, como tem aqui uma volatilidade maior que o mercado, então são empresas que têm um beta, uma volatilidade maior, tiveram aqui um desempenho mais forte. O Small 11, que reflete aqui o desempenho das small caps no mercado, as principais delas, subiu quase 20%. Então percebam que as empresas que têm volatilidade maior em bolsa de valores subiram mais que o mercado, que o Ibovespa, e também, por consequência, que as empresas de dividendos. Qual que é a conclusão que a gente chega aqui? Que as empresas de dividendos, elas seguram mais na queda. E quando tem alta forte, ela não sobe mais que o mercado. Então, são empresas defensivas. E em um mercado de alta, ela não sobe tanto assim, tudo bem? O que ajuda a você a garimpar, a pesquisar e encontrar empresas que tenham esse fundamento, que tenham aí um valuation atrativo, tudo bem? Então essa aqui é a ideia de demonstrar isso. E após essa alta, como encontrar essas empresas
de valuation atrativo. Eu gosto de olhar para empresas e determinar se essa empresa é de dividendos ou não. Temos que determinar isso antes de tudo. Alexandre, como que eu consigo encontrar uma ação de valor, uma ação de dividendo, diferente de uma empresa de crescimento, que está em um ciclo de vida diferente? Você tem que olhar para os números dela, o que ela já apresentou e o que ela vem apresentando, se aquela empresa ela já traz valor na atualidade. A característica de uma empresa de crescimento, de forma diferente, é uma expectativa de crescimento. Então, a empresa de valor ela tem múltiplos baixos de valuation, que eu vou mostrar aqui. E ela tem outras características que eu também vou elencar. E a empresa de crescimento é uma expectativa do futuro. Então você tem que saber muito bem determinar o que é uma empresa de valor, empresa value, de uma empresa de crescimento, que tem expectativa no futuro que venha a crescer. Então são empresas que muitas vezes estão em ciclo de vida diferente. E para determinar uma empresa de dividendos, essa classificação, nós temos que olhar para a geração de caixa atual dela. Então ela tem que ter geração de caixa, ela tem que das suas atividades efetivamente lá ter lucro líquido na sua última linha e entrar dinheiro no caixa. Então essa geração de caixa é muito importante. Por quê? Porque é do caixa que vem esses dividendos. Outra característica de uma empresa de dividendos, para inclusive estar numa carteira previdenciária, uma carteira de longo prazo, é previsibilidade de fluxo de caixa. Então tem que ter essa previsibilidade. O setor ele não pode ter muita oscilação, muita variação. Como por exemplo o setor de utilities, o setor de energia elétrica, saneamento, onde são setores que têm mais previsibilidade. A gente sabe o que espera desses setores em resultado, não tem muita alternância. Liderança de mercado é um outro requisito. É uma empresa que ela já avançou no ciclo de vida, ela já ganhou o mercado. Então ela tem um alto market share, ela tem uma alta dominância do mercado. Outra questão é buscar empresas também que têm baixo endividamento, baixa alavancagem financeira. São empresas que tem ali a dívida controlada, assim elas conseguem também remunerar, tudo bem? Tem alguns setores que trabalham um pouco mais alavancado, por isso que essa análise tem que ser feita dentro de cada setor. Outra questão aqui é o histórico de no mínimo 5 anos de distribuição de proventos. Então, se eu estou procurando uma empresa de dividendos para receber proventos, ela tem que ter a característica de ter recorrência nesse pagamento. Eu olho para o histórico, no mínimo são 5 anos. Se eu tiver 10 anos, melhor ainda. Então olhar para esse histórico e tem que ter aquele pagamento contínuo. Não pode ser aquele um ano a empresa paga, outro ano ela não paga. Então tendo essas características a gente determina que essa empresa é de dividendos, tudo bem? E quais são os indicadores de valuation que a gente vai olhar nesse vídeo aqui? Vamos olhar para o Dividend Yield, a relação preço sobre lucro e o EV/EBIT. Então vamos olhar para essas características aqui, esses indicadores que vão determinar se aquela empresa está barata ou não. Alexandre, como que eu faço para fazer uma pesquisa na internet? Muito fácil. Eu vou mostrar para vocês aqui o site aqui, Status Invest. Não recebo nada desse site, eu só estou mostrando uma ferramenta que eu utilizo, tudo bem? Como que a gente vai? A gente vem nessa lupinha aqui, clico, venho nessa parte de busca avançada, eu tenho a opção de ações e fundos imobiliários. Eu clico em ações, eu venho para essa parte de busca por indicadores de ações. E aqui a gente tem vários filtros, eu não preciso utilizar os filtros, só preciso olhar para cada setor. E o que a gente faz? A gente faz uma pesquisa individualizada dentro de cada setor. Eu vou olhar aqui, por exemplo, o setor de utilidade pública e utilities. Aqui dentro nós temos o setor de energia elétrica, por exemplo. Eu clico aqui e o setor de energia elétrica. Eu vou buscar todas as empresas do setor elétrico com seus respectivos indicadores fundamentalistas. Só vim na parte inferior do site e clico em buscar. Vai vir aqui a relação de todas as empresas do setor elétrico que a gente tem listada na B3, tudo bem? O que a gente vai olhar? Se você quer olhar para o Dividend Yield, você pode clicar aqui ó, e ordenar as ações. Eu pego do maior dividendo para o menor. Então eu vou olhar, tudo bem? Nunca olhem somente para o Dividend Yield, isso aqui é somente uma primeira referência. Eu posso olhar para o PL, pegar aqui as empresas com o menor PL. Eu sempre vou enumerar o PL do menor para o maior. E aqui a gente consegue olhar as empresas que estão mais descontadas, olhando um pouquinho para trás,
em relação ao seu lucro, preço sobre lucro, tudo bem? Esse indicador, quanto menor, melhor. Outra questão aqui também, olhar para o EV/EBIT, comparar aqui o valor da firma, o Enterprise Value, com o lucro operacional. Esse indicador também, do menor para o maior. Então eu posso fazer uma pesquisa, olhar, selecionar e estudar. Lembrando que olhando para esses indicadores de valuation, eu estou olhando para o passado da empresa. Isso é uma parte da análise, análise quantitativa. Mas eu tenho que fazer uma análise qualitativa, olhar para o futuro da empresa também, que é uma outra questão. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação e agora eu vou fazer essa pesquisa não dentro do setor, eu vou fazer dentro da carteira holder. Eu trouxe aqui todas as empresas da carteira holder e vamos olhar para o primeiro indicativo aqui, primeiro indicador, que é o Dividend Yield, comparar o preço atual com os proventos pagos nos últimos 12 meses. Quanto maior, é claro, quanto maior o Dividend Yield, melhor. Lembrando, esse indicador, ele pode te enganar, nunca utilize ele como uma só referência para selecionar ativo. Você tem que olhar para outros aspectos, tudo bem? E buscando aqui empresas que ainda, eu fiz essa pesquisa aqui depois da alta do mercado, então a gente pode verificar aqui quais ações estão pagando acima de 6%. Então eu tenho a Vale pagando aqui, 8, 9%. Banco do Brasil, mesmo com a alta do Banco do Brasil, com o seu dividendo pago nos últimos meses, ela consegue entregar aqui quase 10% de dividend yield. A Sanepar aqui pagando 6%. BBSE, pagando aqui também um dos maiores dividendos da carteira. E a Engie também acima de 6%. Então, essas empresas aqui são as que mesmo após a alta, mesmo que tendo subido bastante nos últimos meses, elas entregam dividend yield elevado. Mas tomem cautela, nunca utilizem esse indicador somente. Vamos fazer uma análise mais ampla. Olhar também para uma relação preço sobre lucro. Então, uma empresa, ela consegue ter uma relação PL controlada, digo ali abaixo de 10, por exemplo, são empresas value, são empresas que têm ainda um lucro considerável comparado ao seu preço. As empresas de crescimento geralmente têm PL mais elevado. Eu pego aqui, por exemplo, o caso da WEG. É um típico caso de empresa de crescimento. Tá? Então, se eu olhar aqui para as ações da carteira que tem um PL abaixo de 10, a gente sempre vai buscar a relação PL, os menores patamares, tudo bem? A gente vai olhar para a mesma parte da carteira. Vejam só, a Vale, Banco do Brasil, Sanepar, TRPL4, Cyrela, a Alupar está próxima aqui, mas passou um pouquinho. A BBSE está também até o 10 e a Itaúsa. Então são empresas que mesmo após a alta, sua relação preço sobre lucro ainda está controlado. Então os lucros dessa empresa aumentaram e consegue mesmo após a alta ter ali um controle de valuation, tudo bem? Lembrando que não é uma recomendação de compra, estamos aqui aprendendo como fazer a análise. Eu vou olhar para outro indicador que eu gosto bastante de olhar, que é comparar o valor da firma com o seu lucro operacional. Qual é esse indicador? É o EV/EBITDA. Então eu vou dividir o valor da firma, todo o valor daquela empresa, dividido pelo lucro operacional. Pode ser o EBIT ou o EBITDA, tudo bem? A gente vai fazer essa comparação. Esse múltiplo também, quanto menor, melhor. Vejam só, a gente tem aqui níveis aqui de EV/EBITDA abaixo de 5, tudo bem? Então a gente vai buscar abaixo desse patamar. Quais são as empresas? A gente acaba repetindo as mesmas empresas aqui. Vale, BBAS, Sanepar, a gente acha aqui também a Qualicorp, que é uma empresa que está de quarentena na carteira. A gente está deixando ela de lado, ela caiu bastante, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cautela. A Vivo também são empresas que estão com o seu EV/EBITDA controlado, tudo bem? A Vale aqui a gente tem que tomar uma cautela também, por quê? Porque é uma empresa de commodity, é uma empresa bem cíclica. A questão cíclica das empresas, tá? Lembra do setor utility? É o contrário do setor utility. É aquilo que tem muita variação, menos previsibilidade, tudo bem? Então dessa forma, como tem muita variação, a gente tem uma empresa de dividendos que acaba não tendo tanta previsibilidade de resultado, tudo bem? Então a gente começa a ver aqui na carteira holder que algumas ações se repetem no indicador, o que demonstra o quê? Valuation atrativo, tá? Então eu peguei o universo da minha carteira para demonstrar algumas empresas que continuam com valuation
ali comprimido. Mas tomem muita cautela, nunca escolham somente olhando para o passado. Quando estou olhando para a PL, estou olhando aqui para dividend yield, EV, EBITDA, preço sobre valor patrimonial, é claro que eu estou olhando o momento, mas eu estou olhando o momento para o passado. Eu preciso olhar para frente, olhar para aspectos qualitativo. Nós olhamos aqui para aspectos quantitativos. Então, vamos olhar para as qualidades do negócio. Aquele negócio vai gerar valor? Quais são as avenidas de crescimento para esses negócios? Quais são as vantagens competitivas dessas empresas? O que diferencia cada empresa para estar na minha carteira? Estou olhando para frente. Quando eu consigo fazer uma boa análise quantitativa e qualitativa, eu consigo selecionar os ativos, não vou cair em alguns erros. Então a gente tem que avançar nessa análise. Isso aqui é tema para outros vídeos aqui, mas fazendo esse dever de casa no aspecto quantitativo, a gente consegue já determinar quais ações que podem aí trazer valor para o nosso portfólio. Tudo bem? No final aqui eu quero dar um recado bem rápido. Se você está buscando aqui uma estrutura de carteira, ter uma boa diversificação, a determinação de um portfólio, quer ajuda para montar uma carteira previdenciária, eu tenho um serviço de assessoria e consultoria diretamente para você. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. É só clicar e entrar em contato. As reuniões são diretamente comigo e vamos montar um portfólio para você. Eu fico à disposição depois para tirar dúvidas no WhatsApp. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Deixa aqui um comentário, deixa um ok, um alô, só para dar aquela ajuda, para ajudar em engajamento. Não esqueça de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!